deu um gol feito, né? Mas de qualquer forma, vamos lá, Facicano, o jogo, o Palmeiras não esteve bem na estreia. Não, o Palmeiras tem sido o padrão do final, um pouquinho, do meio do segundo semestre de 23 pra cá. Aí você vai falar, pô, mas em 23 o Palmeiras foi campeão brasileiro. Mas se não tem um adolescente de 17 anos pra chamar a responsa, literalmente falar, joga a bola em mim que eu resolvo, aquele campeonato que o Botafogo perdeu, que ele entregou nas mãos do Palmeiras, não teria chegado. E 2024 foi só a continuação de algo que lá atrás já estava acontecendo. Hoje, pra mim, é a gota d'água. O Palmeiras é um deserto de ideias. O Palmeiras dentro de campo é um catado. Eu brinco na minha live que o time é mumificado, engessado. O time tá, sabe aquele time que joga enrolado, com faixa, ninguém sai da posição, ninguém se conversa, não há comunicação técnico-jogador. E o que se vê dentro de campo é uma equipe que não corresponde mais a qualquer tipo de iniciativa por parte do Abel e vice-versa. Então, se na minha visão chegou a esse ponto, e repito, Garrafa, não vem de quinta-feira passada, não vem do domingo passado, não, isso vem de meio do segundo semestre de 23 para cá. Há muito tempo que Palmeiras e Abel Ferreira não tem mais sintonia. Mas vou fazer como o advogado do diabo. Não é um processo de transição, são jogadores chegando, não muitos, mas são jogadores chegando. É o Abel tentando remontar esse elenco do Palmeiras, gente? Pode até ser que isso esteja atrapalhando o Abel Ferreira, mas como o Facicani falou, do meio de 23 para cá, não tinha tido ainda tanta mudança. O elenco ainda era aquele forte até o meio de 23, aos poucos no ano passado, segundo semestre do ano passado, é que alguns jogadores importantes saíram. O Dudu, Zé Rafael, o Rony, o Gabriel Menino, jogadores que eram mais utilizados, saíram no final do ano ou no meio do segundo semestre do ano passado, né? E o Abel está montando agora o time, de fato teve jogador que nem estreou ainda, no caso o Paulinho, a gente espera que seja essa injeção de ânimo que o torcedor falou na reportagem do Zé Paz, a gente espera que o Paulinho possa ser um pouco dessa força para mostrar para o torcedor que o time ainda quer. Mas, de fato, o time está realmente um catado. Eu diria que estamos diante da maior crise técnica do Palmeiras desde a chegada do Abel Ferreira. Porque, do jeito que está, não criando uma chance, nos últimos 4 jogos fez um gol. Aliás, tá feia a coisa, hein? Aliás, Alex, o Everton hoje foi um dos destaques da partida. E até para a gente se aprofundar posteriormente um pouco mais na situação geral do Palmeiras, vamos só falar sobre o jogo. É possível, filho, colocar o gol? Flávio Lopes teve uma bola para decidir o jogo. E eu quero já direto com o Miller, porque aí é o único ex-jogador da mesa. Não, mas quem pode falar o que tinha que fazer. Né? Que eu quero olha lá. Miller, fala pra gente desse lance, ó. Vamos lá, lançamento. Perfeito lançamento, né? Bruno Fux. Lançamento por dentro, muito bom mesmo, né? E o Flaco entra diante do goleiro, ele tinha, né, várias opções, né? Tocar por cima, driblar o goleiro, né? Só que ele escolheu a pior, chutou em cima do goleiro, né? Eu sempre falo com o Chico, né, Chico? É verdade. Que o bom atacante... Ó, para aí. Você pode parar aí, Fini. Se você puder parar, a hora que a bola quica na frente do Flaco, eu quero que o Miller mostre as opções que o Flaco teria para definição. Sim, tá? Vamos ver, quando chegar lá, né? Você pode falar, Miller. Continuando aí, ó. Quer ver? A bola vai chegando, ó. Olha só, ele tá de frente pro gol, sozinho. Parou. Olha só, o goleiro já está caindo antes. Presta atenção. O goleiro já escolheu o canto, né, Miller? Já tem o lado esquerdo para bater ali. Exatamente, aquilo que eu falo. Ele poderia ter virado o pé, tocado por cima do goleiro, né? Acho que só as duas principais decisões boas seria ele bater cruzado. Ou seja, o goleiro tá caindo para a direita, na esquerda do goleiro. Ou dado o tal do paloneta, por cima a cavadinha por cima do goleiro. Ali você acha, Miller, que ele tá de cabeça abaixo? Porque, ó, quando a gente para a imagem, a gente percebe que o goleiro já escolheu meio que o canto, né? Lógico que tudo isso é muito rápido, mas ali talvez o Flaco não teve a percepção de olhar pro goleiro. Como é que funciona isso? Você tá cara a cara com o goleiro. Geralmente nessa jogada aí, né, nesse tipo de jogada aí, o goleiro vai cair pro seu lado direito, né? Porque o Flávio Lopes, ele tem o pé esquerdo, mas só que o Flávio Lopes, como eu disse, ele escolheu a pior opção, né, em chutar em cima do goleiro, né? Quando ele chutasse na cara do goleiro, nem precisava ter driblado o goleiro. Quando o goleiro tá caindo, a bola, ele tá de frente Você pro gol. finge que chuta, mas dá um tapa pro lado. Ele tá no meio do gol. Quer dizer, ele tem os dois cantos. E já tem o goleiro sinalizando caindo pra direita. Caindo pra sua direita. Ô, Xará, só uma pergunta. A bola foi quicando. Se ela tivesse sido rasteira, tudo bem, mas ela quicando não facilita ainda mais para tocar por cima do goleiro? Aí você ia querer que o Flávio Lopes ele fosse o Maradona, o Babasta. Mas não é uma jogada mais lógica jogar por cima do goleiro? Não, mas eu acho que o Flávio Lopes não tem tanta capacidade assim, não. Miller, sabe o que me chama a atenção? E você tem essa percepção como ex-jogador.
Você vê que o movimento corporal, a falta de ajuste do Flaco Lopes é totalmente conivente com o erro. Sim. Você vê que ele vai torto pra bola. Ele não é um jogador de Torto boa é- colocação. torto é ele. Torto aqui. Torto sou eu, não mas peguei o ele nome. não tem nem colocação pra ser um jogador que consegue ajustar a batida, o pé de apoio, tudo aquilo que manda a boa regra pra você fazer o movimento de surpreender um adversário com esse tipo de bola. Sim, sim. Por exemplo, eu brinco aqui, hoje tem um decreto no mundo, Garrafa, que é proibido driblar o goleiro. Sim. Nunca mais eu vi alguém driblar goleiro. É proibido. Não pode mais. Deve ter uma lei, alguma coisa que os caras não driblam mais goleiro. Assim como o gol de falta. O gol de falta, Gol de falta também é proibido, Gol não de pode ter falta. mais. Então, num lance desse, me espanta um jogador desse nível, contratado por... Não é que ele custou meia dúzia, hein? É. Ele custou 10 milhões de euros. Jogador de 10 milhões de euros. No mínimo, tem que justificar com esse tipo de lance. E outra, Ele é Garrafa. garoto ainda, gente. Ele é garoto. Não, faz 4 anos que ele tá tentando Não, mas aprender é- a jogar mas no é Palmeiras. garoto, né? é garoto. Vamos dar um chegou troco. crescendo Garoto, já. garoto não. O cara tem 23 anos. Pô, O jogador... a idade do Roberto. Ô, Chico, Idade do mas o Yuri Roberto. Alberto é 400 milhões de Mas vezes é melhor que macaco ele. velho, né? Atacante de time grande não pode perder um Não gol desse. pode. Não Existe. pode, Ô, Tortorelli. Atacante de time grande não pode perder um gol desse, Tortorelli. Não pode perder esse gol e falo mais, né? E tudo bem perder um gol aí, mas se for analisar os 90 minutos, aquela máxima da luta de boxe, se fosse por pontos, o Botafogo tinha. Porque o Botafogo teve umas 6 oportunidades, o goleiro do Palmeiras se destacou. Só que aí o Flaco Lopes tinha entrado no lugar do Vitor Roque. Também, se ele faz essa daí, a pressão ia pro Vitor Roque. Por quê? Porque o ano passado eu ouvi a torcida do Palmeiras falando que a Leila não tirava o escorpião do bolso, a Leila não investia. Agora, esse ano ela investiu. Aliás, a Leila Pereira, é uma das pessoas no Brasil que mais investiu dinheiro apostando no Tigrinho, que é o Vitor Roque, pra quem não sabe, é o apelido dele. Só que o Tigrinho até agora não cantou, entendeu? Agora, Rafa, tem um detalhe, pois não, outro Mili. detalhe que eu queria destacar é o seguinte, como o Xará falou, a bola estava no alto. Sim. Se a bola está no alto e estava mesmo, né, o Flaco Lopes poderia Chapar? ter cortado a bola, Cortar. não chapado. Entendi. Se ele cortasse a bola, ela não subiria, ele faria o gol. É, Né? opções bola não- no alto, chapada, não dá. Vocês querem um exemplo dessa jogada muito bem resolvida? O gol do Daverson na final da Libertadores, igualzinho. Ele Saiu fez o cara- isso. E o Daverson estava um pouquinho ainda mais para a direita. Ele tinha menos ângulo do que o Flaco Lopes. Ô, Garrafa, a profissão do Flaco Lopes, o que é? Jogador de futebol especializado em E contra em o Diego Alves, o gol do ser do centroavante. A especialidade do jogador profissional é ser centroavante. O que é ser centroavante? Ele está Fazer ali para gols. fazer gol. Se o time está catado taticamente, não consegue se organizar, tem que apelar para as individualidades. Lógico. Se na hora de ter a individualidade, o cara que tem como profissão só fazer isso e não faz, que raio de profissional é esse? O Giai, que entrou depois, todos os cruzamentos que ele deu foram completamente errados. Qual é a função do profissional Giai? Cruzar a bola. Ele só precisa cruzar a bola. Ele gente tá- só- cruza a bola, cruza a bola. Ele não sabe cruzar a bola. Alex, É a profissão Alex, do cara. Alex, um amigo meu. É jornalista que não pode, não sabe falar. Alex, não pode. Um amigo meu, muito chegado, disse pra mim o seguinte: tem jogador que só faz sucesso em time pequeno. Você conhece esse cara? Tava na Ele reda- falou, tava aqui na redação. tava na redação lá. Tava. Tem jogador que só pode jogar em time pequeno. É o caso do Pedro Raul. O Pedro Raul saiu do Corinthians, foi pro Ceará, Tá fazendo virou gol. Deus. Então, Quer dizer, quem sabe não é o caso do Flaco Lopes. Então, mas eu acho assim, a gente está analisando especificamente um lance do Flaco Lopes, mas acho que o problema do Palmeiras, e a gente vai se aprofundar muito no todo do Palmeiras. Por exemplo, o Palmeiras, eu vou querer saber de vocês, o Palmeiras é totalmente dependente do Estevão. O Palmeiras é um time, para mim, penso hoje. É um time que demonstra falta de repertório. Tem demonstrado, sim, falta de repertório, tendo como base o treinador que tem, o vitorioso Abel Ferreira. Isso foi discutido hoje em entrevista coletiva e deu bochicho.